Eu vou pensando nas coisas que me interessam na imagem. Trouxe isso para ficar olhando mesmo, porque eu acho que eu precisava mergulhar. Eu sou Adriano Machado, sou natural de Feira de Santana. Eu vivo e trabalho entre Alagoinhas e Feira de Santana, na Bahia. Eu sou artista visual e fotógrafo. Meu trabalho com arte parte de uma pesquisa em fotografia, onde eu começo interessado pelas memórias de família, especialmente a minha memória. E a partir daí eu vou criando modos de produzir imagens, fotografias, vídeos e objetos, pensando muito nesse meu território, nessa relação entre Feira de Santana, Alagoinhas, principalmente, nessa relação de vida, nesses percursos dos caminhos, assim. E eu venho trabalhando já há mais de 10 anos, pesquisando e fotografando, pensando num questionamento em relação ao modo como a gente constrói a imagem das pessoas. No meu trabalho, eu tenho uma relação muito forte de produzir imagens junto com os meus primos. Eu os convido para fazer parte do processo como modelos, e isso, de algum modo, transmite e constrói uma imagem que está numa relação de ficção, fantasia, memória. Então, meu trabalho atualmente ele se interessa por escrever, por contar uma segunda narrativa que meio que deita sobre a imagem, assim, se debruça assim sobre a imagem. E aí eu fico pensando em como esses dois ambientes, essas duas camadas, podem conviver na imagem. E aqui para o Sakatá eu venho expandindo um pouco esse meu pensamento na prática. Então, no meu projeto se interessa pela figura metafórica do peixe elétrico. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos meses. Eu tive a oportunidade de passar um tempo em Nova York e a partir dali eu comecei a ver, pensar e me sentir estranho enquanto uma pessoa estrangeira, não imigrante exatamente, porque eu fui, mas sabia que voltava, mas uma pessoa estrangeira. A figura do peixe elétrico começou a me seguir e eu comecei a dar forma a ela, dar a ver isso nas imagens. Então eu estou interessado por essa criatura que rasteja perto da beira da água e que a gente a vê e não a vê. E aí eu acho que essas duas coisas se encaixaram para que eu construísse imagens como essas aqui, que são um pouco de frames da instalação que eu estou produzindo aqui no Sakatá, em que o Santiago ele interpreta de algum modo esse homem-peixe elétrico, essa sensação, porque uma das coisas que me pegou enquanto eu estava fazendo a pesquisa foi a primeira descrição do peixe elétrico cientificamente. Então, esse tempo no Sakatá foi para pensar, escrever, criar fragmentos, criar sons. Eu acho que Itaparica me ensinou a fazer um silêncio grande e a respeitar um movimento de tempo que não é o movimento de tempo da captura. Então, assim, o tempo em Itaparica, não que ele seja outro, mas ele é um tempo que respeita a necessidade de você fazer um silêncio grande. O que significa isso? Talvez ouvir mais do que falar. Eu acho que o incentivo e o apoio às artes na Bahia é crucial, porque a gente tem uma produção vasta em diversas linguagens, mas especificamente nas artes visuais, é muito difícil você continuar trabalhando, você produzir e construir trabalhos, principalmente a gente estando no nosso território. Quando você tem um fomento, que é esse retorno do dinheiro público, do recurso público para as artes, isso constrói um lugar de saúde para o artista poder trabalhar. Esse projeto que eu estou fazendo aqui, ele só foi possível com o apoio do fomento, porque é um projeto de instalação onde eu precisei de um tempo maior para produzir, eu precisei de equipamentos melhores para poder construir esse espaço. É um trabalho um pouco desafiador e se não fosse o apoio, o recurso, isso não seria possível, eu acredito. E muitas vezes os artistas baianos têm que fazer muitos movimentos para se mover para longe de casa, longe de seu lugar, e a gente acaba apresentando, produzindo os trabalhos mais fora ou se colocando em situações às vezes precárias para poder trabalhar, para poder conseguir construir. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar num espaço de residência, como o Sakatá, que é uma das residências mais importantes que eu conheço, e poder ter esse tempo para trabalhar, para fazer um trabalho que o ambiente o tempo todo te leva a pensar na sua pesquisa, construir seu trabalho com a qualidade, pensando o artista também, que é uma coisa que para mim é muito importante, pensando o artista enquanto um dos trabalhadores do país, assim.
Eu acho que isso é importantíssimo. Esse trabalho eu não conseguiria finalizar esse trabalho não fosse o apoio do governo do estado nessa etapa. Um conselho interessante é você respeitar o seu processo e, de algum modo, respeitar também o tempo que você tem para poder pensar e produzir o seu trabalho. E isso é uma coisa que você aprende caminhando pelas ruas de Taparica, assim. E desse modo, eu acho que é interessante pensar como você dialoga e se comunica com a comunidade que está aqui ao redor, recebendo todo mundo muito bem. Mas aí eu acho que o conselho que eu posso dar é que os artistas façam esse silêncio, que é tempo para olhar para o seu trabalho, e devolvam isso com o mesmo gesto cuidadoso que eles recebem quando chegam aqui.